Atenção, concurseiro, mais um conteúdo para o concurso ICMBio 2025. Vamos falar sobre gestão participativa e unidade de conservação, especialmente sobre conselhos gestores, tanto conselho gestor consultivo quanto conselho gestor deliberativo. A gente vai começar direto para conteúdo, tá? Vamos direto aqui para conteúdo e vamos trabalhar o conteúdo por meio de questões. A nossa aula é sobre conselhos gestores, e se você não entende nada de conselho gestor, nunca ouviu falar sobre isso, fica tranquilo, porque a gente vai destrinchar esse conteúdo e trazer os principais pontos que caem em concurso, especialmente do Sebrasp, tá bom? Vamos lá, a gente começa esse conteúdo com questões, porque o negócio é responder questões, estamos já praticamente na reta final do concurso, então vamos direto para as questões e trabalho o conteúdo em cima delas. Vamos lá, essa primeira questão, que já foi questão do concurso, traz o seguinte: toda unidade de conservação deve ser composta por um conselho gestor, cuja função é auxiliar na sua gestão, integrá-la à população e às ações realizadas em seu entorno. Então, o enunciado, né, da questão, ela introduz com esse ponto, com esse conteúdo, que de fato corresponde à realidade, né? Isso aqui, de fato, o que é um conselho gestor? Ele serve para isso, para auxiliar a gestão de uma unidade de conservação. Toda unidade de conservação, entenda, tem ferramentas de gestão. Além do chefe da unidade, que é responsável por fazer a gestão, além das instruções normativas que o ICMBio tem, que trata sobre, por exemplo, a visitas em unidade de conservação, uso de imagem em unidade de conservação, e dentre outras normativas que o ICMBio tem para fazer a gestão da unidade, além do seu corpo de profissionais, chefe, analistas, enfim, existem outros instrumentos de gestão de unidade de conservação. O conselho gestor e o plano de manejo são duas outras ferramentas extremamente importantes para fazer a gestão de unidade de conservação, tá? Então, fique sabendo disso. O que é um conselho gestor? É uma ferramenta de gestão daquela unidade de conservação. E aí, a questão continua. Acerca desse tema, julgue o item a seguir. Os conselhos gestores das UCs, né, em geral, são consultivos, mas podem ser deliberativos. Nas reservas extrativistas, os conselhos gestores não podem ser deliberativos. As reservas de desenvolvimento sustentável abrigam populações tradicionais e, ao seu conselho gestor, compete aprovar determinadas ações empregadas na unidade de conservação. Então, vamos lá. Por que eu quis trazer essa questão para você? Para te explicar o seguinte, que no concurso, é esse perfil de questão que vai cair. Por exemplo, vão te falar sobre determinada categoria de unidade de conservação e vão perguntar se aquela unidade, questionar se aquela unidade tem conselho consultivo, se tem conselho deliberativo, ou qual que é a função daquele conselho, daquela categoria de unidade. Então, por isso que é importante você casar o estudo de conselhos consultivos e deliberativos, conselhos gestores, com o Sistema Nacional de Unidade de Conservação. Então, se você não assistiu a minha aula, que está aqui disponível no YouTube, sobre SNUC, assiste lá para você já ter esse conhecimento dos grupos e das categorias de unidade de conservação, ok? Então, vamos lá. Continuando, e vamos ver qual que é a resposta dessa questão. Você, se quiser ler com calma, dá uma pausa aí no vídeo para entender melhor o contexto desse enunciado. Mas vamos direto aqui à resposta. Vou explicar para você. A resposta está errada. Esse item está errado. Por que que ele está errado? E eu marquei, grifei exatamente o ponto em que essa questão traz um ponto, né, para te confundir. A primeira parte está correto. Os conselhos gestores, de fato, eles são, a maioria, consultivos e podem também ser deliberativos, né? Mas esse enunciado, ele é exatamente aqui. Diz que nas reservas extrativistas, os conselhos gestores não podem ser deliberativos, tá? Então, o que eu acabei de falar é para você que a gente casa o estudo de conselhos gestores com o SNUC. E aí, se você lembra da aula de SNUC, você vai lembrar que eu falei, olha, existem duas unidades de conservação, duas categorias, que elas têm aí a sua particularidade. E
Uma das particularidades é ter um conselho gestor totalmente diferente dos outros conselhos gestores das demais categorias. Então, coloque isso já na sua cabeça. Todas as categorias de unidade de conservação, seja ela do grupo de proteção integral, sejam elas do grupo de uso sustentável, todas, entre aspas, vou já fazer a exceção, todas elas possuem conselho gestor consultivo. Por isso que a primeira parte da questão está correta. Mas existem as exceções. E as exceções são essas duas, que eu falei lá na aula de Snook e estou já trazendo novamente a consciência aqui, para responder essa questão, que são as duas reservas. Reserva de Desenvolvimento Sustentável, mais conhecida como RDS, e Reserva Extrativista, mais conhecida como RESEX. Essas duas reservas, a RESEX e a RDS, são as únicas dentre todas as categorias de unidade de conservação que possuem conselho de gestor deliberativo. Então, se você for separar vamos separar o seguinte. Vamos entender o seguinte. Só existem duas que possuem um conselho de gestor deliberativo, que é a RDS e a RESEX, Reserva de Desenvolvimento Sustentável e Reserva Extrativista. Fora essas duas, todas as outras categorias que aparecerem em qualquer questão possuem conselho gestor consultivo, tá? Então, por isso que essa questão ela está errada, porque ela está dizendo aqui que a RESEX, Reserva Extrativista, não pode ter conselho deliberativo. E a gente viu no Snook que isso não corresponde à verdade. Então, essa resposta está errada, tá? Esse é um primeiro ponto, foca nisso, porque uma boa parte das questões vai estar em cima disso. Quem é deliberativo, quem possui conselho gestor consultivo, beleza? Bom, vamos seguir aqui. Falei que a primeira parte está correta, né? E aqui a observação. RESEX e RDS, Conselho Deliberativo, obrigatoriamente, que está estabelecido no Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Então, se você sair dessa aula tendo isso em mente, você já está aí muito preparado para a maioria das questões que vão cair no concurso do SEBRASP, ok? E a última parte desse enunciado, desse item, diz o seguinte: as reservas de desenvolvimento sustentável abrigam populações tradicionais e ao seu conselho gestor compete aprovar determinadas ações empregadas na unidade. Então, para que você entenda, professor, por que que só essas duas, né? Vamos lá, só a reserva extrativista e a reserva de desenvolvimento sustentável são as que são diferentonas, né? As que não têm conselho de gestor consultivo, que tem obrigatoriamente conselho de gestor deliberativo. Por quê? Se você for voltar lá no SNUC, você vai ver que qual é o objetivo dessas unidades de conservação que são de uso sustentável. Em geral, elas abrigam ou elas permitem com que populações tradicionais ou vivam ou usem esse território, né, para a manutenção das suas atividades tradicionais. Né? Existe sim um uso por parte de comunidades tradicionais, né, permitido no SNUC nessas duas categorias de unidade de conservação. Então, quando a gente fala comunidade tradicional e categoria de unidade de conservação, você lembra? Casa, comunidades tradicionais, reserva extrativista, RDS. Então, exatamente por ser unidades de conservação, categorias de unidade de conservação, que têm uma relação muito próxima com comunidades tradicionais, é fundamental que essas comunidades tradicionais elas tenham um poder maior de decisão sobre a gestão dessas unidades de conservação. Por isso que o conselho dessas duas unidades são considerados e obrigatoriamente são, pela legislação, como conselhos deliberativos. Porque qual é a diferença básica entre esses dois conselhos? Conselho consultivo, lembra do nome, consultar. Ele traz ali um conselho. O órgão responsável pela gestão da unidade, ICMBio, por exemplo, ele consulta esse conselho consultivo sempre que ele precisa de uma opinião, que ele tem uma situação específica e ele precisa, né, desse aconselhamento. Então, o conselho consultivo tem, de fato, essa função primária de aconselhar.
tem poder de decisão sobre o que o órgão gestor vai fazer dentro da unidade de conservação? Mais ou menos. O Conselho Gestor Consultivo tem muito mais uma função de aconselhar, de propor, de recomendar coisas para o ICMBio, que é o órgão gestor, do que, por exemplo, dizer que pode ou que não pode determinada coisa. Mas, ao contrário, o Conselho Deliberativo tem função deliberativa, por isso que ele tem esse nome, de decidir. Então, toda vez que você fala assim, fiscalizar, aprovar, decidir, são verbos de ação que estão totalmente ligados às atribuições de um conselho gestor deliberativo, tá? Então, digamos assim, o conselho gestor consultivo tem mais essa função de consulta, de aconselhamento, de recomendação, de proposição, e o conselho deliberativo tem poder de decisão, um poder muito maior de decisão sobre a gestão da unidade de conservação, tá? Então, entenda por que só essas duas têm conselho deliberativo, porque tem uma relação muito próxima com comunidades tradicionais, e essas comunidades tradicionais, por terem uma ligação com o território, o manejo sustentável, precisam ter um poder maior de decisão sobre a gestão dessas unidades. Por isso que o conselho dessas unidades é deliberativo para contribuir, para proporcionar com que essas comunidades tradicionais consigam decidir de uma forma mais efetiva sobre as decisões do órgão gestor em relação a o que se faz, o que pode, o que não pode dentro do território dessas unidades de conservação, né? E que afetam diretamente essas comunidades tradicionais. Entendido? Vamos para a próxima questão. Próxima questão diz o seguinte: com relação à criação, outro ponto que pode cair em concurso é sobre criação. Criação de conselhos, conselhos consultivos e unidade de conservação federal. Acerca desse tema, julgue o item a seguir. Vamos lá. A criação do conselho deve ocorrer antes ou concomitantemente ao processo de elaboração do plano de manejo ou do acordo de gestão da unidade de conservação. Eu iniciei essa aula agora há pouco falando que uma unidade de conservação tem várias ferramentas de gestão. Conselho gestor é um, plano de manejo é outro, né? E também existe essa outra ferramenta que é o acordo de gestão de unidade de conservação, tá? E o que que é isso, professor? Acordo de gestão é como se fosse um documento, assim como o plano de manejo ele é um documento, né, que tem ali diretrizes sobre o uso do território, sobre o zoneamento, o que pode, o que não pode, regras, enfim. Então, se a gente for comparar plano de manejo e acordo de gestão, eles têm mais ou menos a mesma função, né? É um documento construído de forma participativa, né, construído pelo órgão gestor junto com a comunidade, com os órgãos que possuem relação com o território daquela unidade de conservação, tem que ter obrigatoriamente participação das comunidades tradicionais que dependem, né, o que vive no entorno desse território dessa unidade de conservação. Mas o acordo de gestão, ele é um documento que é específico para as unidades de conservação de uso sustentável, tá? Então, você não vai ter acordo de gestão construído para as unidades de conservação do grupo de proteção integral, tá? Você só vai ter acordo de gestão para as unidades de conservação de uso sustentável. Mais especificamente, essas duas que eu comentei agora há pouco, por conta da relação estreita com as comunidades tradicionais. Ok? Então, tanto é que se você entra hoje no site do ICMBio, vai procurar os acordos de gestão que já foram feitos pelo ICMBio com unidades de conservação, você vai ver que a maioria é de resex, é de reserva extrativista, tá bom? Então, o que é acordo de gestão? Um documento produzido de forma participativa, assim como um plano de manejo, que traz diretrizes, regras, normas, o entendimento e é construído especialmente com comunidades tradicionais. Então, digamos assim, quem que é o ator principal da formulação, construção do acordo de gestão? As comunidades tradicionais que vivem dentro, no entorno, o que depende direto ou indiretamente de uma comunidade, de uma unidade de conservação, de desenvolvimento de uso sustentável, especialmente RESEX e RDS, ok? Então, entendido isso, vamos aqui resolver essa questão, vamos ver qual que é a resposta. Tá, resposta é resposta correta, tá? O item está correto.
A criação de um conselho gestor, ele pode ocorrer antes, ele deve ocorrer antes, ou concomitante ao processo de elaboração desses dois documentos, ou plano de manejo ou acordo de gestão, ok? Claro que só não pode acontecer depois. Mas por que que não pode acontecer depois? Por que que um conselho gestor não pode acontecer, ser criado depois do plano de manejo ou depois do acordo de gestão? A gente está falando de um tópico muito sensível, que é gestão compartilhada de unidade de conservação. E certamente isso vai ser cobrado ou em questões objetivas ou em ponto do estudo de caso da prova discursiva do ICMBio. Eu tenho certeza disso. Tá? Então, por quê? Por uma questão óbvia. Se eu construo primeiro um plano de manejo ou um acordo de gestão, como que eu vou estar proporcionando uma gestão compartilhada? Como que eu vou estar fazendo com que as populações, sejam elas tradicionais ou não, elas participem do processo de gestão de unidade de conservação? Se esses dois instrumentos, eles são fundamentais para a gestão da unidade, porque são documentos que trazem zoneamento, regras, diretrizes, planos, projetos para a unidade de conservação. Então, eu não estou proporcionando a participação se eu crio o conselho gestor só depois que esses dois documentos são criados das comunidades. Então, a gestão compartilhada, de fato, não acontece. Por isso que ou o conselho gestor é criado antes da construção desses documentos ou concomitante à construção desses dois documentos, tá bom? Lembrando lá do SNUC que um plano de manejo ele tem um prazo de até 5 anos para ser criado, beleza? Outra particularidade em relação a plano de manejo e acordo de gestão. O plano de manejo ele tem um prazo de até 5 anos, acordo de gestão não tem esse prazo. Acordo de gestão, como eu falei, é um documento que é produzido especialmente para as RDS e para as RESECs. Então, ele pode ser construído antes dos 5 anos, né, que é o prazo que a unidade de conservação tem, o órgão gestor tem para construir o plano de manejo, antes do plano de manejo. E quando o plano de manejo daquela unidade é construído, porque uma coisa não substitui a outra, né? Uma unidade tem que ter tanto o acordo de gestão quanto o plano de manejo. Quando o plano de manejo da unidade de conservação for construído, esse documento chamado acordo de gestão, ele é incorporado ao documento plano de manejo. Ele faz parte do corpo do plano de manejo, tá bom? O plano de manejo não pode ignorar o acordo de gestão, porque não são documentos diferentes, eles têm que ter o mesmo objetivo. Então, é uma outra particularidade e talvez essa informação ela cai em alguma questão e certamente serve para você para entender a gestão, como a gestão compartilhada ela de fato é efetiva para a unidade de conservação. Vamos lá. Então, marquei aqui que o acordo de gestão, expliquei para vocês, e onde é que você pode encontrar essa informação? Na IN 29 de 2012, na Instrução Normativa 29 de 2012, do ICMBio, tá? Acho comentado, você pode fazer o print aí e depois anotar. Próxima questão, nossa terceira questão. Segundo o que pode ser verificado no decreto 4340, e aí vamos lembrar que é o decreto que regulamenta o SNUC, né, que é a Lei 9985, que é o Sistema Nacional de Unidade de Conservação. As unidades de conservação poderão ter conselho consultivo ou deliberativo, presididos pelo chefe da unidade de conservação, que designará os demais conselheiros. É pertinente aos conselhos acompanhar a gestão da unidade de conservação por OCIP, Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, e recomendar a rescisão do termo de parceria quando constatada a irregularidade. Direto ao ponto, vamos ver qual que é essa correta, tá? Vamos lá. Aqui entra um ponto para incorporar o seu conhecimento sobre gestão compartilhada e sobre unidade de conservação. Quem que preside as unidades de conservação? É o chefe da unidade de conservação. No âmbito federal, o ICMBio é o chefe da unidade de conservação, que é o presidente. E é ele que vai designar os demais conselheiros. Como que isso acontece, professor? Isso acontece como essas ferramentas têm o objetivo de favorecer essa gestão compartilhada e participativa,
Isso acontece por meio de várias reuniões, são várias oficinas que o presidente que o chefe da unidade de conservação, que vai ser o futuro presidente desse conselho, ele tem que realizar. São mobilizações que ele tem que fazer dentro da comunidade, para levantar quem são as organizações do setor público, do setor privado, da sociedade civil, que fazem parte desse território e têm ligação com a unidade e que vão compor cadeira dentro do conselho, tá? Então, quem é o presidente do conselho? O chefe da unidade de conservação, e é ele quem vai fazer a nomeação, é quem vai, né, fazer o levantamento dos outros componentes. E existe uma metodologia para que isso seja feito, e é por meio desse levantamento, dessas oficinas prévias, até se chegar a essa composição final, ok? Vamos lá. Continuando aqui para entender um pouco mais sobre isso. Bom, é, é pertinente aos conselhos, né? Lembra da aula de OSIP? Se você não assistiu a aula de OSIP, também está aqui no YouTube disponível para você assistir. Então, vai lá e confere, que eu também comentei sobre isso lá naquela aula. Faz parte de uma questão. Por que que, provavelmente, esse vai ser um perfil de questão? Veja bem, o edital do ICMBio ele é enorme. Então, são vários conteúdos. E, por exemplo, o ICMBio, inclusive, deixou de colocar no edital algumas leis, algumas políticas nacionais interessantes e algumas instruções normativas, tá? Então, assim, não dá para colocar tudo no edital. Então, exatamente porque não dá para colocar tudo no edital, que não dá para colocar uma questão de cada lei, de cada conteúdo que foi colocado lá. Por isso, questões que vão misturar SNUC, gestão compartilhada, lei de OCIP, conselho gestor, pode acontecer. Então, por isso que eu pensei em colocar essa questão para você, porque requer o teu conhecimento de outros documentos, de outras normativas. Então, saca só nisso, porque provavelmente vão ser questões assim que vão aparecer para você. E está correto, né? Tá aqui exatamente o comentário. Eu coloquei para você depois dar uma lida com calma, aí do artigo 20 do decreto, falando que o Conselho Gestor tem essa competência aqui, né? Recomendar a rescisão do termo de parceria quando constatada a irregularidade, ok? Próxima questão. De acordo com a lei, aqui a lei do SNUC, né? 9985/2000, acerca da criação, implementação e gestão das UCs. Julgue o item. Cada unidade de conservação do Grupo de Proteção Integral disporá de um conselho consultivo, presidido pelo órgão responsável por sua administração e constituído por representantes de órgãos públicos e população do entorno. O que foi que eu falei agora há pouco? Falei exatamente o que está no começo desse enunciado. As unidades de conservação de proteção integral, todas elas vão ter conselho consultivo. Não é isso? Eu falei para você agora há pouco. Vamos ver, então, se de fato está correta essa questão ou não. Ela não está correta. E por que que ela não está correta? Por esse finalzinho aqui. O artigo 29 do SNUC trata exatamente disso aqui, né? Quem são os representantes, né? Presidido pelo órgão responsável, a gente acabou de ver que é o chefe da unidade de conservação. E quem são os representantes? Também comentei agora há pouco sobre isso. O artigo 29 traz todos os representantes. Então, não é só órgãos públicos e a população do entorno, tá? Então, é órgãos públicos, órgãos ambientais dos três níveis, né, da esfera federal, estadual, municipal. A gente tem empresas particulares, a gente tem comunidade científica, populações tradicionais. Então, é um conjunto de atores que vão compor um conselho gestor, não só órgãos públicos e população do entorno. Então, foca no artigo 29 do SNUC, que ele traz essa composição. Próxima questão. Julgo o item subsequente acerca de unidade de conservação. A reserva extrativista é gerida por um conselho deliberativo, que pode autorizar, no plano de manejo da unidade, a exploração de recursos minerais e a caça desde que amadora. Vamos ver se essa questão está correta ou não. Dá um pause se você quiser ler e raciocinar aí tranquilamente. Mas a resposta é errada. Vamos lá. O que foi que eu falei agora há pouco? A reserva extrativista, que é a RESEX, lembra, Resex e RDS tem conselho deliberativo. Então, o comecinho está correto, mas o final está errado. Quando esse enunciado diz
a exploração de recursos minerais e caça desde que amadora. O Conselho Deliberativo de uma RESEX não tem essa atribuição, não é competência. Por quê? Por que que não pode autorizar? Porque é proibido pelo SNUC a exploração de recursos minerais e a caça, mesmo sendo predatória, tá bom? Então, aí artigo 18 do SNUC traz isso. Então, cuidado. Se você se apegar só ao fato de Resex tem conselho deliberativo, ela autoriza, ela não autoriza, porque de fato, né, por ter função deliberativa, uma das atribuições é fazer autorizações, autoriza coisas ou não, que fazem parte da gestão do SEI, mas só autoriza aquilo que está previsto em lei. O Conselho Deliberativo não pode autorizar coisas que vão acontecer dentro da unidade de conservação vão contra a lei, tá bom? E não pode, em Resex, a exploração de recursos minerais e caça. Por quê? Porque vai totalmente contra os objetivos da Resex, que eu comentei também aqui no início dessa aula. Beleza? Vamos lá. Esse aqui é um presente que eu estou dando para você, que é um mapa mental sobre gestão, conselho gestor de unidades de conservação. Então, você vai fazer o que agora? Você vai fazer o print dessa imagem e você vai postar lá no seu Instagram, marcar o @auditor ambiental e fazer um comentário sobre essa aula que já está encerrando ela. Esse é o mapa mental. O que que tem nesse mapa mental que eu não comentei ao longo das questões? Vamos lá, as ferramentas de gestão. Quais são as ferramentas de gestão que a unidade de conservação, que um conselho tem? Regimento interno. Então, é obrigação do conselho gestor, até 90 dias depois de instituído, elaborar o seu regimento interno. Tá? Essa é uma obrigação. Está aqui, lá em ferramentas de conselho. Plano de ação. Depois que instituído, o conselho gestor ele tem a obrigação, seja ele consultivo ou deliberativo, elaborar um documento chamado plano de ação, que é como se fosse um cronograma para um ano de gestão desse conselho gestor. Beleza? E ele pode produzir moções ou resoluções. O que são moções? É um documento para poder questionar coisas para o órgão gestor, né, para o ICMBio, ou propor coisas para o ICMBio. Que tipo, qual é o nome que está esse documento? Moção. E resolução. Quem que produz resolução? É um outro documento também, que é uma outra ferramenta desse conselho gestor, especialmente os conselhos gestores deliberativos, tá? Por quê? Porque as resoluções, elas funcionam como se fossem portarias, né? O documento ali de proposição final, de avaliação, de aprovação. Então, tem esse caráter aí mais de aprovativo, de normativa que o Conselho Gestor Deliberativo vai produzir, beleza? Vamos lá. É, uma outra coisa que está nesse mapa mental, que não está ali nas questões e que você precisa focar também, como é que é o processo de formalização de um conselho gestor? Através de uma portaria assinada pelo presidente do ICMBio, ok? Então, não é por meio de nenhum outro instrumento. Não é o chefe da unidade de conservação que diz, a partir de agora vou publicar um documento aqui dizendo que o conselho está formado. Não. Quem reconhece esse conselho gestor depois de ele constituído é o presidente do ICMBio e ele publica uma portaria reconhecendo esse conselho gestor, tá? Um, um grupo de conselheiros, ele tem um tempo de atuação dentro do conselho de 2 anos e ele pode ser renovado por mais de 2 anos. Depois muda a composição desse conselho gestor, beleza? Quais são o formato das reuniões? As reuniões têm que ser públicas, todo mundo tem que ter acesso. Mesmo aquelas pessoas que não são conselheiros, eles podem assistir, eles podem ter voz. Obviamente que numa resolução, numa moção, no plano de ação, se não for pertinente, as considerações não vão ser levadas em conta pelo conselho gestor. Mas quem não faz parte do conselho gestor pode participar das reuniões porque elas devem ser públicas. Tem que ser em local de fácil acesso. A pauta dessa reunião ela tem que estar já na convocação dessa reunião, então não pode ser uma pauta surpresa. E uma outra coisa, as reuniões têm que ter um tempo mínimo de convocação, que é de 7 dias, tá ok? Então, resumão aqui de é, conselho gestor, mapa mental para você ter em mãos e uma coisa
que eu vou fazer? Eu tenho um grupo, tenho um canal no WhatsApp chamado Concursos e Meio Ambiente. Nesse canal, essa semana, até o final dessa semana, se tiver pelo menos 15 pessoas que fizeram a foto, né, do plano do mapa mental dessa aula e que postou no Instagram e marcou auditor ambiental, se tiver pelo menos 15 pessoas, lá dentro do canal eu vou postar o link para você baixar o PDF desse mapa mental, tá bom? Mas tem que ter aí pelo menos 15 pessoas marcando o auditor ambiental relativo a essa aula, beleza? Aí lá até o final dessa semana eu posto o link para você baixar, imprimir, estudar, ter esse resumão aí para você, ok? Enquanto você na próxima aula estratégica para o concurso do ICMBio e para outros concursos da área ambiental. Um abraço, um prazer estar aqui com você hoje. Tchau, tchau.